Assembleia Geral da ONU revela dados preocupantes perante o clima. O nível do mar deve subir até 1 metro em 8 décadas. O Vaticano vai financiar a primeira igreja indígena na Amazônia. Será a Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes. E o projeto é de arquitetos paranaenses. Em encontro com fiéis em Roma, Papa Francisco fala sobre os males das fofocas. Câmara dos Deputados dos Estados Unidos anuncia que vai começar uma investigação formal de impeachment contra o presidente Donald Trump. Nós vamos explicar como acontece o processo. Hoje você vai saber sobre um projeto da Arquidiocese de Brasília que evangeliza crianças, jovens e adultos há quase 50 anos. E conheça ainda o Walter, um grande devoto do Divino Pai Eterno. Ele saiu de Londrina, no norte do Paraná, para ir até Trindade agradecer por uma bênção que o fez ver a vida de uma outra forma. Essas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no JBN. Olá, uma ótima noite para você. Hoje é quarta-feira, dia 25 de setembro. Começa agora mais um JBN para todo o país. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, órgão que é ligado à ONU, divulgou hoje um novo relatório. O documento analisa e compila as descobertas científicas mais recentes sobre a mudança climática no oceano e na criosfera, que é a água em estado sólido, como as geleiras. Os dados abrangem todo o planeta e preocupam. O documento do IPCC foi organizado para apresentar cenários sobre como o aquecimento global pode afetar o oceano, as calotas polares e as áreas congeladas em montanhas. O relatório contou com a coordenação de mais de 100 especialistas de 30 países, sendo a maioria de países em desenvolvimento. O texto trata de 4 temas principais ligados ao aquecimento global e o degelo: o aumento no nível do mar, a mudança dos ecossistemas marítimos, a redução do permafrost, que é o solo que passa todo ano congelado na Rússia, no Canadá e no Alasca, e ainda as ondas de calor no mar. O documento analisa uma série de estudos científicos publicados até maio de 2019 que comprovam que os níveis do mar estão subindo. No relatório realizado pelo IPCC, alguns itens merecem destaque. Até o ano de 2100, se nada for feito, o aumento do nível do mar pode alcançar até 1 metro de altura. E isso pode acarretar na retirada de milhões de moradores de áreas costeiras e ilhas. Com o aquecimento da água, oceanos se tornarão mais ácidos, alterando a vida marinha. Ainda que se limite ao aquecimento de 1,5 graus Celsius, os recifes de coral já estão quase todos condenados. O degelo do permafrost, o solo que passa todo o ano congelado, vai liberar mais de 1,5 mil gigatoneladas de gases de efeito estufa. E isso é quase o dobro do carbono que atualmente está na atmosfera. Até o final deste século, a frequência de ondas de calor marinhas pode aumentar em 50 vezes, chegando a uma variação de 3 ou 4 graus Celsius. De acordo com esses especialistas, há uma tendência de elevação do nível do mar que não era observada em séculos passados. Atualmente, segundo o relatório, há variação nos níveis em uma taxa anual. Os cientistas também projetam uma mudança nas marés, que pode ampliar os efeitos dessa mudança nos níveis do mar. Há mais risco para os moradores de áreas costeiras já a partir de 2050, caso não haja atitude de governos para conter o aquecimento global. De acordo com a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, o NOAA, dos Estados Unidos, o nível do mar está hoje 8 centímetros acima da média observada em 1993. Segundo essa agência, desde 2011 se observa um aumento consecutivo nos níveis registrados. Há também a previsão de aumento nas incidências de ciclones e tempestades em zonas tropicais. A mudança na criosfera impacta a vida de espécies que dependem da água doce, de acordo com o relatório. O derretimento de coberturas de gelo já alterou a dinâmica e o funcionamento de ecossistemas em algumas regiões do mundo.
Bom, de um assunto preocupante, a gente passa para uma ótima notícia. Será construída bem no coração da floresta amazônica a primeira igreja indígena do Brasil. E ela será financiada pelo Vaticano. O projeto foi feito de graça por dois arquitetos paranaenses. E a previsão do início da obra é o segundo semestre de 2020. O projeto é assinado pelos arquitetos Tobias Bonk e Teresa Cavaco, paranaenses e referências nacionais em arquitetura religiosa e arte sacra. A igreja será circular, com 32 metros de diâmetro, representando Jesus Cristo como o centro de tudo, a igualdade e a unidade dos irmãos também. Além disso, a estrutura terá 25 metros de altura. Os arquitetos se espelharam nas construções típicas desse povo, as aldeias feitas com palha e madeira. Haverá uma abertura central na estrutura para manter o elemento de ligação com o mundo espiritual, por onde será possível a entrada da luz e do sol. A igreja matriz Nossa Senhora de Lourdes terá capacidade para cerca de 500 pessoas, com 875,49 metros quadrados e 8 lados, com paredes que permitirão a ventilação. O projeto foi pensado exclusivamente para esse povo e para quem trabalhou nele, não é apenas mais uma igreja, mas também uma luz no meio da Amazônia que levará esperança e fé no amanhã. O espaço deverá servir de refúgio e encontro da comunidade indígena Yanomami que vive na região de Maturacá, próximo ao Pico da Neblina, no norte do estado de Amazonas. De acordo com o padre Tiago Fassini, que é assessor do setor de espaço litúrgico na Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia, na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, a obra deve atender mais de 5.000 indígenas. A ideia de ter uma igreja indígena surgiu dos próprios índios Yanomami em 2016, durante uma visita do núncio apostólico Dom Giovanni Danielo, que é o representante diplomático permanente da Santa Sé e que exerce o posto de embaixador no Brasil, a Diocese de São Gabriel da Cachoeira, em Manaus. Sensibilizado com a história da comunidade e com a fé dos indígenas, junto do bispo de São Gabriel da Cachoeira, Dom Edson Damian, eles encaminharam o pedido ao Papa Francisco, que pediu para que fosse elaborado um projeto para viabilizar a obra. Segundo o padre Fassini, os índios Yanomami foram catequizados pelos padres salesianos. Portanto, as missas serão celebradas pelos sacerdotes que atendem à região. Segundo os arquitetos, não há como definir uma data para a obra ser totalmente concluída, mas considerando o ritmo normal das construções sacras, a previsão é de que leve, no mínimo, 18 meses para a construção da nova igreja. Que bacana, né? Olha, durante o encontro com os fiéis hoje no Vaticano, o Papa Francisco falou sobre os males das fofocas, dos murmúrios. Ele também disse que a igreja atualmente apresenta muitos exemplos de pessoas que testemunharam a sua fé às custas das próprias vidas. Durante a audiência geral de hoje no Vaticano, o Papa Francisco continuou a catequese no livro dos Atos dos Apóstolos. Na reflexão, ele falou sobre os problemas que surgiram nas primeiras comunidades cristãs. Problemi sono stati sempre dall'inizio. Come armonizzare le differenze, per esempio, che coabitano al suo interno senza che accadano contrasti e spaccature? E dinanzi alle difficoltà spunta la zizzania. E qual è la peggiore zizzania che distrugge una comunità? La zizzania della mormorazione. O Papa explicou que não se deve murmurar, pois isso não é um ato divino, e ele disse que foi alvo dessa prática. Nesse contexto, o Santo Padre deu como exemplo o martírio de Santo Estevão. É que, como os seus inimigos não podiam atacá-lo fisicamente, eles escolheram outro caminho, o de falácias. La calunnia, la falsa testimonianza. E noi sappiamo che la calunnia uccide, sempre. Questo cancro diabolico che è la calunnia e nasce dalla volontà di distruggere la reputazione di una persona, aggredisce anche
il resto del corpo ecclesiale. Francisco disse hoje que a Igreja Católica está cheia de mártires, homens e mulheres que testemunharam a sua fé, às custas das próprias vidas. Vamos agora para outras informações do Papa, direto de Roma, com o nosso correspondente Silvane José. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. O Papa Francisco sempre surpreende. Ontem de manhã chegou de surpresa a Frosinone, cerca de 80 quilômetros de Roma, para uma visita privada à Cittadella Cello, uma estrutura da comunidade Novos Horizontes, fundada em 93 por Chiara Mirante, que oferece hospitalidade e apoio às pessoas com dificuldades, por meio de centros de escuta e apoio à vida, casas de família, locais e laboratórios de agregação e reinserção no mundo do trabalho. É precisamente nesses locais que há muitos anos são tratadas as feridas da alma daqueles que, em algum momento da vida, acabaram entrando no túnel das drogas, da dependência, do jogo, da prostituição. E, como consequência, no túnel do descarte, da marginalização social e da rejeição pela própria família. Essa visita de ontem, numa terça-feira, teve todo o ar de uma Sexta-feira da Misericórdia, a qual nós já estamos acostumados com o Papa Francisco. O encontro e partilha com 5 jovens da Cittadella, que experimentaram a morte e ressurreição da alma, depois de trágicas experiências de drogas, bulimia, alcoolismo. A Santa Missa, depois do almoço com a comunidade, troca de presentes e o abraço às crianças. O Papa disse Chiara Mirante à Rádio Vaticano que saudar pessoalmente a todos, entregando-se com abraços e com aquela paternidade infinita que o caracteriza. Diante dos testemunhos dos nossos jovens, comovido, disse: não quero estragar com palavras o quanto de sagrado eu senti. E então, mais do que dar respostas, deu-nos o seu coração e repediu para nos deixarmos alcançar pelo olhar amoroso de Cristo, que sempre salva e muda a nossa vida. Foi uma grande surpresa para nós também. Um dom inesperado do céu, acrescentou a fundadora. E nós o acolhemos com um coração transbordante de alegria. Foi um dia em família. No entanto, o Papa Francisco convidou os jovens a serem vigilantes para não caírem nas armadilhas do mal e poder reconhecer os tentáculos daqueles povos infernais que fascinam e depois aprisionam os jovens. Demos-lhe de presente um quadro de Jesus ressuscitado, pintado pelos hóspedes da casa de Chiara, que tem nos braços um menino com pregos na mão, e muitos trabalhos artesanais, os produtos da cooperativa. O Santo Padre, disse ainda a fundadora, nos submergiu de providência. Ele sabe que vivemos disso. E na segunda-feira nos enviou alimentos, necessidades básicas, porque sabe que aqui, todos os dias, há 120 bocas para alimentar. O momento mais comovente para Francisco, mas também para os presentes, foram as lágrimas dos jovens, lágrimas que repercorriam os infernos vividos, mas também lágrimas de emoção, por serem testemunhas hoje da ressurreição. A partilha coração a coração com o Papa, disse Chiara Mirante, ficará gravada na memória de todos nós. E tivemos na última segunda-feira a cúpula do clima da ONU em Nova York. O Papa gravou uma videomensagem aos participantes, recordando que ainda há tempo para reverter os efeitos negativos das mudanças climáticas. Honestidade, responsabilidade e valentia são essas 3 grandes qualidades morais que o Papa Francisco pediu aos chefes de Estado e de governo reunidos em Nova York. O Pontífice gravou a videomensagem endereçada a todos os participantes que se reuniram à margem da 74ª Assembleia Geral das Nações Unidas sobre o tema Luta às Mudanças Climáticas e Sustentabilidade. Para Francisco, o Acordo de Paris representou a conscientização da urgência e da necessidade de dar uma resposta coletiva às mudanças climáticas. Mas, passados 4 anos, os resultados são fracos, distantes de alcançar os objetivos previstos. O
Papa questiona se existe uma verdadeira vontade política para destinar mais recursos humanos, financeiros e tecnológicos para suavizar os efeitos negativos das mudanças climáticas e ajudar as populações mais pobres e vulneráveis, que são as que mais sofrem. Mas há tempo, afirmou o Papa. A janela para uma oportunidade ainda está aberta, mas o importante é não deixá-la fechar. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvanei José. Muito bem, nós vamos para mais um intervalo agora. Nós vamos, na verdade, para o primeiro intervalo de hoje. E veja que a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos anunciou que vai começar uma investigação formal de impeachment contra o presidente Donald Trump. Nós também vamos explicar como acontece o processo no país norte-americano. Já voltamos, não sai daí. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62-3506-9800. Muito bem, estamos de volta com o JBN de hoje. Obrigado mais uma vez a você que nos acompanha de norte a sul do país. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos anunciou ontem que vai começar uma investigação formal de impeachment contra o presidente Donald Trump sobre os relatórios que contêm a informação de que ele teria procurado ajuda estrangeira para difamar um rival político, estabelecendo um confronto dramático entre o Congresso e a Casa Branca, algo que pode interferir na campanha eleitoral de 2020. A presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, anunciou a decisão após uma reunião de portas fechadas com parlamentares do Partido Democrata, que é a oposição do governo no país, dizendo que as ações de Trump parecem ter minado a segurança nacional e violado a Constituição dos Estados Unidos. Em um pronunciamento gravado ontem, Pelosi disse que há meses reluta em abraçar o esforço por um impeachment e que o presidente deve ser responsabilizado. Ninguém está acima dele, afirmou a deputada. A mudança de opinião de Pelosi seguiu os relatos de que Trump pressionou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em um telefonema feito em 25 de julho para investigar o candidato democrata Joe Biden e também o seu filho. A história veio à tona após um denunciante da comunidade de inteligência dos Estados Unidos apresentar uma queixa com um fiscal interno sobre a conversa de Trump com Zelensky. Pelosi disse que os 6 comitês do Congresso que atualmente investigam Trump continuarão com as suas investigações como parte do inquérito. O presidente norte-americano confirmou que havia retido quase 400 milhões de dólares em ajuda para a Ucrânia, mas negou que o fizesse como alavanca para levar Zelensky a iniciar uma investigação que prejudicaria Biden. Ele também disse que a transcrição mostraria que a ligação era totalmente apropriada e que não havia pressionado o presidente ucraniano a investigar Joe Biden. Nós preparamos um material que explica como funciona o processo de impeachment nos Estados Unidos. No país norte-americano, o processo de impeachment varia de acordo com a situação. No caso atual, a presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, pediu a abertura de um inquérito para apurar se Donald Trump cometeu traição, suborno ou outros crimes de contravenções no telefonema com o presidente da Ucrânia. Como outros processos legislativos nos Estados Unidos, o inquérito deve passar pela Comissão de Justiça, que é equivalente à CCJ aqui no Brasil, e que analisa as provas
provas colhidas pelos representantes para formular o processo ou então pedir o arquivamento dele. O processo final é escrito em uma série de artigos. Caso o comitê acolha, o texto segue para a votação no plenário da Câmara. Nesse caso, é feito um debate e a votação dos artigos do processo de impeachment em uma sessão. Na Câmara, basta uma maioria simples, ou seja, dos 435 deputados, 218 precisam votar a favor da condenação do presidente. Se aprovado, Trump é considerado impedido. Entretanto, ele ainda não perde o cargo, mas é indicado como formalmente processado. O Partido Republicano de Donald Trump tem 197 cadeiras e é minoria na Câmara. Porém, a oposição liderada pelo Partido Democrata teria que convencer praticamente todos os parlamentares opositores a votar a favor para que o processo siga em frente. O julgamento do presidente impedido acontece no Senado sob a supervisão do presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos. Os senadores ganham, então, o papel de jurados e um grupo de representantes da Câmara atua como promotores. Após todas as apreciações, é feita a votação. O presidente perde o mandato se 2/3 dos senadores votarem a favor da sua condenação. Trump está na vantagem no Senado. O Partido Republicano possui 53 senadores, mais da metade dos assentos no local. De acordo com o New York Times, não há um rito de julgamento definido. Antes dele, os senadores definem qual será o passo a passo do julgamento. Os Estados Unidos nunca chegaram a caçar um presidente efetivamente, mas já abriram 4 inquéritos. O primeiro foi em 1868. O presidente Andrew Johnson foi denunciado por violações à lei de crimes e contraversões, mas foi absolvido pelos senadores. Outro caso foi em 1998, quando o presidente Bill Clinton foi acusado de mentir em juízo, no caso Mônica Lewinsky. E em 1973, o Congresso iniciou um inquérito contra Richard Nixon por abuso de poder e obstrução de justiça no escândalo que ficou conhecido como Watergate. Porém, ele renunciou em 1974, antes do processo prosseguir na Câmara. De volta ao Brasil, o indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para substituir Raquel Dodge na chefia da Procuradoria-Geral da República, o subprocurador-geral da entidade, Augusto Aras, disse hoje, durante uma sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, que não lhe faltará independência no exercício da função. Ele também fez elogios à Operação Lava Jato e a classificou como modelo de excelência e um marco no país, mas diz que a investigação é um modelo passível de correções. Aras foi questionado, por exemplo, sobre a sua independência perante o Ministério Público, já que Bolsonaro disse que escolheria para o cargo alguém que seja alinhado com as nossas bandeiras, entre aspas, palavras do presidente, entre elas a posição do governo na questão ambiental. Além disso, a escolha de Aras pelo presidente também foi criticada porque o nome do subprocurador-geral não estava na lista tríplice definida pelos procuradores. Apesar de outros presidentes terem respeitado essa lista tríplice, essa não é uma exigência legal aqui no país. Veja após um intervalo, conheça um projeto da Arquidiocese de Brasília que evangeliza crianças, jovens e adultos há quase 50 anos. Nós já voltamos. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800.
Estamos de volta com o JBN desta quarta-feira. Olha, segundo especialistas, está crescendo cada vez mais aqui no país o número de crianças com autismo. E para esclarecer mais a população e aos pais sobre o transtorno, no litoral do Paraná foi criado o primeiro seminário intermunicipal com foco nesse tema. Foi durante o curso universitário que a Michele se interessou pela educação adaptada, método de alfabetização voltado para crianças com necessidades especiais. Pensando em aumentar o conhecimento para depois aplicá-lo em sala de aula, que a professora não abriu mão de participar do primeiro seminário intermunicipal do litoral do Paraná, que trata dos assuntos de crianças com autismo. Às vezes um detalhe que você deixa passar em sala, que você acha, não é direcionado a isso. Aí acabas ouvindo uma palestra, um discurso que te abre mais a visão. E aí tem ainda mais interesse ainda de investigar, de ver se de repente aquilo que aconteceu, aquele determinado fato que aconteceu em sala, pode vir a ter alguma coisa a ver com esse aluno ou não. Então, é muito bom nesse ponto, assim, que te abre mais o campo. Com o tema Compreender e Amar, o seminário foi realizado no auditório do Teatro Raquel Costa. Os palestrantes falaram sobre diagnóstico, tratamento, políticas públicas e de inclusão para pais e professores de diferentes municípios do litoral. A ideia do evento é aprofundar em palestras mais específicas. Então, nós vamos falar quais são os critérios diagnósticos, quais os principais mecanismos de tratamento, quais as possibilidades de tratamento no futuro, tem algumas coisas aí surgindo que tem boas perspectivas, e tentar introduzir a ideia desse transtorno para as pessoas de modo geral, para a gente divulgar a doença. O público autista ele tem aumentado consideravelmente em nosso município e no país inteiro, aliás, no mundo inteiro. Então, nós precisamos conscientizar a população como atender essas crianças e respeitar. Então, hoje nós temos um movimento feito com muitas mãos para conscientizar a população, para dar conhecimento aos nossos profissionais da educação sobre o que é o autismo, como diagnosticar, mas assim, o mais importante que isso ainda é compreender e amar. Então, a união de vários para poder conscientizar a população. Segundo os especialistas, o problema aparece logo nos primeiros anos de vida. O transtorno afeta a comunicação, capacidade de aprendizado e interfere diretamente nas relações sociais do autista. O neuropediatra destaca que o diagnóstico precoce ajuda a identificar o tipo de tratamento que cada paciente deve receber e que iniciativas como esta, que divulga projetos multidisciplinares com foco na inclusão e terapia, são fundamentais para dar mais qualidade de vida às famílias e pacientes. Ele ainda acrescenta que trabalhar o ser diferente é um dos passos mais importantes do processo. Considerando de que os autistas são pessoas diferentes, como todas as pessoas no mundo são diferentes, um dos aspectos piores do tratamento é excluí-los da sociedade. Eles precisam estar dentro da sociedade, assim como a gente já venceu em várias outras alterações do desenvolvimento humano, por exemplo, o síndrome de Down, as crianças com paralisia cerebral, hoje elas têm muito mais aceitação do que o autismo. A mensagem é: a gente precisa entender que são pessoas diferentes, que precisam talvez de um suporte um pouco maior do que a média das outras pessoas da sociedade, e eles precisam aprender a viver junto com a gente, ou viver junto em sociedade. Muito bem. Olha, um projeto da Arquidiocese de Brasília evangeliza crianças, jovens e adultos há quase 50 anos. Somente entre os jovens, cerca de 1.200 já viveram essa experiência de amor e devoção. E a gente pediu para o Pedro Henrique Rabelo conhecer mais sobre a iniciativa para contar para a gente agora. Vamos ver.
Há 47 anos, existe em Brasília um movimento que começou com o objetivo de evangelizar jovens e vem desempenhando um trabalho cristão para muitas famílias. O Movimento Eureka de Brasília nasceu da sede e da vontade dos jovens de ter também um grupo, um movimento que dissesse a eles de Jesus, que trouxesse a eles a palavra de Jesus. Procuraram então Dom Ávila, naquela época era Padre Ávila, e Dom Ávila era um ajudante aqui em Brasília, Ele veio a pedido de Dom Newton, que foi o nosso primeiro arcebispo, e fundou o Movimento Eureka de Brasília, juntamente com o Cursilho de Cristandade, que foi assim aquele movimento que deu a base também para o Movimento Eureka. Então o Eureka nasceu da sede dos jovens universitários que procuraram Dom Ávila e pediram um curso, um encontro de evangelização para eles. O Sandro se espelhou na mãe e participou do encontro de jovens do Eureka em 1989. Ano que começou o Martelinho. O nascimento do Martelinho foi muito importante para a comunidade eurequista, porque pela primeira vez, a primeira geração de filhos de eurequistas, aquelas crianças e jovens que lá cresciam, como eu e amigos meus, nós víamos a necessidade de que fosse criado alguma coisa para o jovem, para o adolescente. Então nossos pais vinham felizes dos retiros Eureka, dos encontros Eureka, e a gente queria aquilo para a gente. Então pedimos para os nossos pais que fosse criado algum retiro, alguma coisa para o jovem. Daí em 1989, foi em novembro, dia 24, 25 e 26 de novembro, aconteceu o primeiro Martelinho, o primeiro retiro para adolescentes do Movimento Eureka. Hoje, o Sandro é casado com uma martelista, que é o nome dado para quem participa do encontro do Martelinho. E seus 2 filhos desenvolvem um trabalho dando sequência na história da família. Já são 3 gerações juntas nessa missão. Para mim, o Martelinho foi um encontro, um retiro, foi o meu primeiro retiro, foi muito importante, porque lá eu conheci meus melhores amigos, lá eu conheci minha futura esposa, onde namoramos, e depois nos casamos, e até mesmo nossos filhos são martelistas. Então, essa caminhada na igreja dentro do Movimento Eureka e pelo grupo de jovens Martelinho é muito importante para mim. O Martelinho é o grupo de jovens do Movimento Eureka, que atinge entre 13 e 17 anos. E tem também o Eurequinha, de 7 a 12 anos. São crianças. O objetivo é levar a palavra de Deus de uma forma mais simples possível, para todas as gerações. Nós do Martelinho queremos, com o encontro e com o grupo, levar a evangelização aos jovens. E com isso, a gente faz com que eles vejam mais assim, o que é certo, o que é errado, e que eles tenham o encontro definitivo com Deus, com Jesus e com Maria. E nós do Martelinho também ajudamos a fazer o Eurequinha, que é um encontro para as crianças. E com o Eurequinha, a gente leva da forma mais simples possível o que é o amor de Deus para elas. O objetivo é transformar a vida das pessoas independente da idade. Homens, mulheres, jovens e crianças têm o seu espaço garantido nesse grupo de amor. Quem experimentou, viu a sua vida ser transformada. E para mim foi uma coisa incrível, porque eu percebi o que era o Martelinho. Eu vi de fato o que era que meus pais falavam, o que os amigos dos meus pais falavam, o que meus primos falavam e como é realmente o contato com Deus. Lá eu vi que Deus me ama, que Maria me ama, que Jesus me ama e que eu sou amada, que não importa como eu seja, mas eu sempre serei amada. O Eureka é um encontro feito para homens ou mulheres, homens e mulheres, mas não juntos, Tem um encontro feminino e um encontro masculino. Em novembro de 1972 aconteceu o primeiro Eureka feminino de Brasília. E depois foi tendo outros, Teve o segundo Eureka feminino, depois veio o masculino e hoje nós já estamos numa caminhada bem grande, Porque o Eureka já está completando 47 anos. Desses 30 anos, mais de 1.200 jovens foram evangelizados. Atualmente, como eu já tinha falado anteriormente, tem o Retiro, o Martelinho e o grupo de jovens, onde as pessoas se reúnem. A programação do Movimento Eureka contempla o Martelinho no primeiro semestre,
para jovens de 15 a 17 anos e no segundo semestre para jovens de 13 a 15 anos. Sempre retiros mistos, meninos e meninas. Nessa visita em Goiânia, eles tiveram a oportunidade de visitar pela primeira vez a matriz de Campinas, o Santuário Basílica de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que ao lado do Divino Espírito Santo abençoam esse projeto que ainda tem muito a crescer, mudando a vida de muitas famílias. Nosso pai fundador, Dom Geraldo Ávila, nos deixou uma herança muito grande, porque agora ele já habita o céu, mas ele nos deixou a devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e que é uma tradição na família dele, né? Sempre devotos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e ao Divino Espírito Santo. Então nós temos em Nossa Senhora do Perpétuo Socorro a nossa padroeira, escolhida pelo nosso pai fundador Dom Ávila, e o Divino Espírito Santo, que é o nosso padroeiro. E são estes dois, essa força que a gente tem, não é? De Deus Pai, Filho, Espírito Santo e da Mãe de Deus, que nos acompanha, que nos anima e nos dá força. Aproveitando que estamos falando do martelinho e do Eureka, eu convido vocês que estão assistindo a acessar o nosso website, movimentoeureka.org.br, que lá tem todas as informações sobre nossos próximos cursos do segundo semestre, que é o martelinho e os Eurecas feminino e masculino. Então, dá uma olhadinha lá e, se você for de Brasília, vem fazer nossos cursos. Tá aí, feito o convite, né? Olha, o amor do Pai Eterno transforma, cura e liberta os corações daqueles que têm fé, viu? O Walter, que você vai conhecer na reportagem a seguir, saiu de Londrina, no norte do Paraná, para ir até Trindade, agradecer por uma bênção que o fez ver a vida de outra forma. Confira na reportagem da Daiane Rodrigues. O Divino Pai Eterno age de diversas formas na vida de seus filhos e filhas. Não é difícil encontrar pessoas que dão testemunho de cura e libertação por confiar em seu poder e misericórdia. O Walter, por exemplo, teve a vida transformada pela força da fé, mas precisou passar por um momento muito difícil para só assim aprender que Deus é grandioso. Eu era uma pessoa que eu não acreditava em nada, não ia em igreja. Eu estou com 65 anos hoje, eu fui para os Estados Unidos, eu tinha 45 anos, né? E lá a gente acha que com a gente nunca vai acontecer nada, né? A gente acha que com os outros acontece, né? Então eu trabalhava num lugar lá que mexia com química, aqueles produtos, né? E tinha de usar óculos. E eu não usava. Então eu ia mexer com aquele produto químico, enfiava a cara aqui e tinha de usar aquele óculos de proteção. E eu não usava. Aí então fiquei 5 anos nos Estados Unidos, vim embora para o Brasil. Quando cheguei aqui no Brasil, eu achei que eu não estava enxergando muito bem, né? Aí fui revalidar a minha carteira de motorista e não passei. Aí falou, você tem que procurar um hospital. Aí fui procurar um hospital. Aí o hospital não descobriu a minha doença. Aí ele me encaminhou para o neuro. Desculpe se eu me emocionar. Me mandou para o neuro, fui para o neuro. Aí com o neuro, ele foi detectar a minha doença, se chama neurite óptica da cabeça, e a minha doença é irreversível. Aí ele não queria falar, né? Eu falei, doutor, pode falar para mim o que eu tenho. Aí ele chegou e falou, a sua doença é irreversível. Não tem cura, você vai ficar cego. O desespero foi grande e na procura por ajuda encontrou forças no Pai Eterno. Aí eu me apeguei com Deus, Nossa Senhora Aparecida, que é minha santinha, Pai Eterno. Me apeguei e Deus, você tem que me salvar, eu não quero ficar cego. Depois de viver momentos de angústia, a bênção chegou. Daí 6 meses eu voltei lá novamente para fazer a tomografia da cabeça novamente. Aí eu fiquei pasmo, aí eu entrei em lágrimas, em choro mesmo, que ele falou assim, seu Walter, ele olhou assim, a sua doença estabilizou. Quer dizer, nós não somos nada, nós só somos uma caveira, né? Aí ele mostrou assim, esse olho tampado e esse olho aqui, já a doença estava indo para tampar, ele paralisou e eu enxergo 30% desse olho aqui. E ainda tem até carteira de motorista também.
Deus não é maravilhoso? Não foi uma graça que eu recebi na minha vida? Walter é da cidade de Londrina, no Paraná, mas fez questão de vir em Trindade, capital da fé de Goiás, dar testemunho do amor do Pai em sua vida. Graças a Ele que eu estou aqui hoje e estou enxergando da minha vista, da minha visão. E eu mostro para todo mundo a minha graça, dou meu testemunho, em várias igrejas já dei meu testemunho e falo para a pessoa, está aqui, ó. Eu não estou vendo, mas eu tenho alguma secreção? Não tem nada, estou perfeito. Então Deus é maravilhoso. Todos que se apegam no Pai Eterno encontram forças para superar os obstáculos da vida. E com Walter não seria diferente. Tanto que hoje ele afirma que sem o Pai Eterno a vida não faz sentido. Sem Ele nada, com Ele tudo, sem Ele nada. A experiência de fé com Deus transformou a vida do Walter e vem modificando muitos outros corações que acreditam que com Ele tudo é possível. Olha, histórias como a do Walter se replicam milhares e milhares de vezes todos os dias no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno lá em Trindade. Basta você pisar dentro da igreja, dentro do santuário, você vai conhecer pessoas, cada qual que senta naquelas cadeiras, com uma história diferente, um agradecimento diferente, seja na área da saúde, dentro da família, na área de finanças. E é muito bom a gente ver todo o amor que essas pessoas trazem e devolvem ao Divino Pai Eterno. Porque é uma devolução, né? Ele nos entrega, ele nos dá muito amor e a gente consegue devolver para ele em forma de agradecimento, em forma de visita ao Santuário Basílica. É uma experiência, de fato, muito importante, muito gostosa e interessante para todo católico, para todo devoto do Divino Pai Eterno. Muito bem, essas foram as informações de hoje do JBN. Muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos a nos encontrar amanhã, às 8 da noite. Até lá!